Boa tarde, então, pessoal. Vamos hoje fazer no 1º de abril, né? Hoje é dia da mentira, mas hoje vamos falar verdades aqui. Então, a primeira verdade que nós vamos falar hoje, e sempre temos que falar, sempre a verdade, né? É sobre a solução de problemas. Bem, primeiro, quem trabalha com manutenção tem que gostar de resolver problema. Manutenção é sinônimo de solução de problemas, de resolver problemas para o cliente. Muitas vezes é difícil entender a problemática que o cliente tem, né? Mas a gente tem que ser capaz de resolver problema. Então, trabalhar com manutenção significa ser especialista em resolver problemas. Isso é muito bom, porque às vezes, num problema, aparece uma boa oportunidade. Então, a gente tem que gostar de resolver problema. Se você não gosta de resolver problema, não gosta de medir, né? Porque a gente tem que fazer análises, tem que medir. Medir. Se não gostar de medir, vai para casa dormir, primeiro ponto. Tá? Então, temos que gostar de resolver problemas e gostar de fazer medições na placa. Não existe mágica, não é uma receita de bolo. Não, nós trabalhamos com circuitos complexos, onde um pequeno componente pode causar uma falha que não tem nada a ver com aquele circuito, mas por estar interligado, você vai ter um sintoma no outro local. Então você tem que entender que, muitas vezes, o sintoma de uma doença pode não ser a doença principal. Aquilo aí é parte de uma doença muito maior, que essa doença muito maior também pode ser causada por um pequeno componente. Nem sempre a doença grande e grave que tem é causada pela CPU, pela memória, por exemplo. Porque os circuitos são dependentes daqueles pontos fundamentais. Então, a gente tem pontos fundamentais no circuito. Então, a gente vai desenvolver um guia de solução de problemas. O que é esse guia de solução de problemas? É para quando você tiver um problema na sua board, por exemplo, e você ter um guia universal de como iniciar a análise. Como iniciar a análise nessa solução de problemas. Então, peraí. A gente vai falar aqui agora de um procedimento, de um tópico chamado Troubleshooter, que é a guia de solução de problema, que eu vou aplicar essa guia de solução de problema universal. Falha de não carrega, não liga, desligando sozinho, display não funciona, campainha não funciona, câmera não funciona, Wi-Fi não funciona, Bluetooth não funciona, rede celular não funciona, NFC não funciona, campainha sul não funciona, campainha norte não funciona, não vibra, Face ID não funciona. Para todas as funções que o nosso aparelho tem, nós vamos usar um procedimento universal de trabalho, que consiste em quê? Medir. Ok. Então, essa guia de solução de problemas universal, a gente vai aplicar em qualquer tipo de falha. Mas o que é essa guia de solução de problemas? É um método de análise básico para você executar em qualquer reparo que você tem. Então, eu vou executar esse método aqui em qualquer reparo que eu tenha. Isso. Qualquer falha que eu tenha, basta eu colocar a falha no centro dessa solução de problemas e o resto, o entorno, eu vou seguir uma solução universal, que vai se encaixar nos circuitos complexos. Só que o importante dessa guia é entender que nos circuitos complexos não interessa a quantidade de componentes que a gente tem, mas a interação entre eles. Nós vivemos hoje a board, existem dezenas e centenas de interações entre as partes. O RF está interligado com a lâmpada flash, né? Porque pode piscar o LED flash quando toca a campainha. O RF está ligado com o simulador de vibro, o Taptic Engine, que simula que é o botão home lá dos iPhones 8. O áudio está ligado com o sensor de proximidade, para parar a tela e o Viva Voz parar de funcionar e sair o alto-falante no som no alto-falante. Então, existe uma interligação entre tudo. Fora que os barramentos de controle também são interligados. Às vezes, o fabricante põe um CI no barramento de controle, Power Manager, Chestnut, Backlight. Poxa, parou o backlight, parou o barramento, o aparelho não vai ligar. Parou o Tristar, que também compõe esse barramento, o aparelho não vai energizar. Então, o fabricante também não coopera com esse circuito complexo. Não é o objetivo dele fazer reparo, ele quer vender aparelho novo. Então, a gente tem que esperar o quê? Muitas interligações entre as partes. E para resolver circuitos complexos, tem que pensar de forma sistêmica, forma complexa. Será que essa falha que eu tenho é a falha essencialmente
principal é apenas uma parte da falha catastrófica que eu tenho. Às vezes o sintoma não é a falha principal. Eu tenho que pensar nisso. O problema não está ali, mesmo me indicando que está ali. Porque os circuitos são interligados. Ok. Então a gente vai desenvolver aqui uma guia de solução de problemas universal para fazer qualquer tipo de reparo. Não liga, não carrega, não toca campainha, não vibra, etc, etc, etc. A gente vai seguir um guia básico que vai estar ligado àqueles sinais fundamentais que todo circuito elétrico tem que ter. Todo circuito eletrônico tem que ter aqueles sinais fundamentais. E garantir esses sinais fundamentais é parte da solução de problemas. Porque muitas vezes está ali um dos seus problemas. Então todo circuito em bloco, por exemplo, circuito de uma câmara, circuito do Wi-Fi, circuito do Bluetooth, circuito do RF, circuito do Vibracal, circuito da imagem. Todos os circuitos integrados precisam de pontos fundamentais. E a solução de problemas é o quê? Nada mais do que primeiro ponto na análise é o quê? Verificar, primeiro, a inspeção visual, né? A gente está falando um nível mais avançado aqui. Mas primeiro, inspeção visual, né? Enxergar o invisível para fazer o impossível. Enxergar o invisível para fazer o impossível. Muitas falhas se reparam na inspeção visual. Só que a gente já passou esse estado. A gente está aqui num nível mais avançado. Mas inspeção visual e descartar os periféricos. Ah, mas quando eu falo descartar os periféricos, não é pegar a sua placa do 12 Pro Max aqui, ligar ela sem periférico, porque ela não vai funcionar. Ah, está dando um erro no Panic Full. Estou com um erro no Panic Full. Missing sensor. Perdeu o sensor. Aí o cara tira os conectores e testa. Vai acontecer o quê? Vai continuar pedindo missing sensor, porque ele não está achando o sensor. E você testou ele sem um sensor? Você não fez nada. Quando eu falo isolar o periférico, é pegar a board, colocar num kit de periférico 100% original e testado e verificar se não é nenhum daqueles flex. Por quê? Se eu tenho um Panic Full indicando a ausência de um sinal, de um sensor de temperatura, de pressão, que está num flex, por exemplo, e eu desconecto os flex, está perdido igual, vai dar o mesmo erro. Né? Então a gente tem que ter o quê? Temos que ter placas, espelhos e kits de testes. Ah, eu tenho um iPhone 12 Pro Max, aqui eu tenho um 12 aqui igual, vou pegar essa board, vou montar no meu kit funcional, porque meu kit, sei que não tem erro nos periféricos. Coloquei minha placa naquele kit, não reiniciou, opa, é algum periférico. Coloquei minha placa, continuou dando missing sensor, eu tenho que analisar qual o sensor que é do conector SPC para dentro. Então é só ter esse pensamento de análise de eliminação. A manutenção é uma eliminação. E para a gente eliminar as possibilidades, tem que ter estrutura, tem que ter iSocket, tem que ter ferramenta, tem que ter conhecimento. É um conjunto de tudo. Ninguém faz reparo complexo com ferramentas que não são complexas. Ferramentas complexas, reparos complexos estão casados, um exige o outro. Reparos complexos exigem ferramentas complexas. E ferramentas sem a cabeça não é nada. Né? Lembra que ferramenta desgasta, conhecimento fica. Ferramenta desgasta, conhecimento fica. Então, a gente definir o problema é crucial na análise de manutenção. Definir o problema é crucial. A solução de problema serve para isso, para ajudar a definir a falha, para você ter assertividade. Então, boa tarde. Pode entrar lá, já sabe o que tem que fazer, né? Quietinho ali no cantinho ali, ó. Né? A gente preocupa com a saúde, sabe? A saúde é muito importante, né? A saúde é crucial na nossa vida também. Eu preocupo demais com a saúde. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Não é só ficar sentado na... Olá! O que passou? O que faz? Ah, que tal? Tudo Tranquilo? bom? Bem, graças a Deus. Já sabe o que tem que fazer, né? Sim, a gente se preocupa com a saúde. Além de ensinar a fazer reparação, a gente tem que se preocupar com a saúde. Então, vamos lá então, tranquilo? Ordenados, dois, ordenado, na sequência. Isso. Só que como hoje é o último dia, é o doble. É 20. Ok? Não, é só 10, solamente 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale. Muy bien. De la Sorixera. Beleza. Pessoal, nós queremos formar profissionais. Veja aqui, ó, presta atenção, vai pagar mais 10 flexão. Olha aqui, ó. Nós não queremos formar somente alunos. Nós queremos formar profissionais. Profissionales tiene respeito com o horário. Eu estou acá brincando, tudo bem, não é solamente para la tu salud, pero temos que ser diferentes. A diferença faz a diferença. Tratar o cliente
com respeito, com horário, compromisso, peças originais, serviço bueno. Então, profissional. Queremos formar profissionais que fazem a diferença, verdade? Então, a diferença está em tudo. Os pequenos detalhes que tem no taller de reparação, no teu equipo que tu usa, na qualidade do teu cautim, da soldadura, no tempo, na cafezito que tem. Todos os detalhes fazemos a diferença. A diferença fazendo a diferença. Compreendes? Sim. Então, tá bom. Já fala português já. Uma semana já fala português. Tá vendo? Então a gente vai desenvolver uma guia de solução de problemas. O que é essa guia de solução de problemas? Eu estou falando aqui que temos que fazer uma guia de solução de reparação. Temos uns procedimentos que temos que fazer. Quando eu tenho, não prende a pantalla, não carga, no reinicio, se chufa em logo de Apple, não prende, se prende travado, pantalla travada. Então temos muitas reparações e temos uma forma de fazer universal. Então temos uma guia de soluções de problemas para fazer. Então o que vamos fazer? Primeiro, vamos desenhar um círculozinho aqui, uma bolita, ok? E aqui eu tenho, vou chamar de in. Aqui eu vou chamar de meio, middle. E aqui eu vou chamar de out. Essa forma vai ser a forma que vamos fazer para fazer reparações. Esse é o guia de solução de problemas que vamos usar para fazer reparos. Então, por exemplo, que eu vou colocar aqui, no charge. No charge. O que é no charge? Não carga, não carrega. Verdade? Não carga. Sim. Aparato pela carga de indução se carga, pelo cabo USB não se carga. Então você vai ter uma falha de carga, não carga. Então, vou colocar a falha no centro. No charge. Aqui está. Soluções de problemas. Lo coloca acá em centro. Coloco no centro. Todos os sinais fundamentais para que o circuito de carga estão presentes. Todos os sinais do cable USB no porto USB, temos voltagem no porto USB, está ligando aqui no circuito de carga. Todas as tensões principais, fundamentais, barramentos de controle, barramentos de dados da bateria, tensão USB, estão chegando no circuito de carga. Então, por exemplo, eu tenho um aparato que não carga. O que tenho que fazer? Primeira coisa, o que tenho que mirar? Está chegando voltagem? Eu conecto o carregador ali. Está chegando voltagem aqui no circuito de carga? Sim ou não? Eu tenho que medir. Então, depois, no barramento de comunicação da bateria, o barramento de comunicação da bateria, para gerenciar a carga, está chegando no circuito de carga? Então, o guia de solução de problemas é um guia para você colocar a falha no centro e todos os pontos da entrada, do meio e da saída serem verificados naqueles 5 pontos fundamentais que todo circuito tem que ter. Temos 5 pontos, verdade, fundamentais no circuito eletrônico. Por exemplo, voltagem e tensão, tensão e corrente. Depois, barramentos de controle, barramentos de dados, relógio e software. Primeira coisa que teremos que fazer na reparação, por exemplo, é o software, que é mais fácil. Passar o software é mais fácil. Às vezes, flecheio é mais fácil. Fez flecheio, não prende, não reparou? Vamos partir para a reparação. Estamos trabalhando avançado. Trabalho avançado. Primeiro passo. Fez software, não passou? Vamos trabalhar no hardware. Fez flecheio no aparato, não prende? Vamos fazer. Não carga? Vamos fazer hardware. Então, estamos com a falha de hardware. Vou aplicar o guia de solução de problemas. Garantir a entrada, verificar o percurso e garantir a saída. Então lembram disso, ó. Garantir a entrada, verificar o percurso e garantir a saída. Mirar lá a entrada dos dados de carga, por exemplo, se eu tenho não carga. Então, temos voltagem na entrada de carga? Sinais fundamentais de controle para a carga da bateria estão presentes? Então a gente tem que começar a fazer o quê? Verificar sinais de entrada, do meio e da saída. Ok, então vamos lá. Se o meu aparelho não carrega, no charge, o que eu tenho que fazer? Por exemplo,
VUSB, 5 volts. 5 volts. Presente não é medir a tensão no conector USB. Eu quero medir no circuito que vai receber os 5 volts. Eu tenho um aparato que não tem carga. Eu estufo o carregador ali, USB no porto USB. Eu não quero medir a voltagem no conector somente. Eu quero mirar a linha e no circuito de carga se está ligando 5 volts. Então não é medir, eu medi os 5 volts e chega os 5 volts no USB. Eu não quero saber isso. Eu quero saber se chega no circuito que é responsável pela carga, porque nesse caminho aqui, pode estar interrompido. Se você medir no circuito que vai fazer o carregamento, você já testou a linha. Compreendes? Se eu começo a voltar solamente na porta USB lá no conector, sim, perfeito. Mas eu quero saber se está ligando no circuito de carga. Que tem nenhum caminho, uma linha para seguir. Certo ou não? Entende? Ok. Então, primeiro ponto na manutenção, então, não é está chegando 5 volts no conector de carga. Eu não quero saber isso. Eu não estou perguntando isso. Eu quero saber se está chegando no circuito que vai fazer o carregamento. Compreendeu? Depois, battery data. A bateria tem informações de dados. A bateria tem informações de barramentos de controle também. Então, mira que temos 4 pines, verdade? Mirou a bateria que tem muitos pines? Não solamente 2 igual ao alto. O alto tem solamente 2. Pero a bateria do telefone tem que muitas informações. Temperatura, a classe que tem, a voltagem que tem, número serial. Todas essas coisas cambiam a informação com a plaquita, com a tarjeta. O barramento de controle da bateria, onde tem as informações de carga, temperatura, sinal, está presente, não é medir no conector, não. É medir no circuito de carga que recebe esse barramento de controle. Ficou claro como que é a reparação? Ok, está chegando no circuito que recebe. Eu medi o conector, tá certo, tem o barramento. Eu não estou perguntando no conector de carga. Estou perguntando se chega no circuito que vai receber a informação. Ficou claro? Ok. Então, garantir a entrada é o quê? Todos os pontos fundamentais para que seja feito o carregamento estão presentes? Meu carregamento sem fio não funciona. O USB Bus 2, quando conecta no sem fio, está chegando no CI que faz a carga sem fio? Mesmo princípio de pensamento. Ok. E o meio? O centro? A entrada, todos os sinais fundamentais e barramentos de controle estão chegando acá no circuito, verdade? Certo ou não? Pero acá no centro é onde acontecem as coisas. Por exemplo, o centro é onde está o circuito integrado. Aqui, na solução de problemas, quem é o no charge? É o circuito integrado de carga. Todas as alimentações para que o circuito de carga funcionar estão presentes? Todos os barramentos de controle para o circuito de carga funcionar estão presentes? Todos os sinais lógicos para que o circuito de carga funcionar estão presentes? O software, os barramentos de dados estão comunicando, estão presentes? Então, se eu tenho uma falha no charge, no carga, primeira coisa, mirar a entrada de voltagem. Temos voltagem, pero não estou falando solamente no porto, acá, no circuito de carga. Tem voltagem. Tem informação de segurança, de câmbio de dados? Sim, temos. Temos ali, acá, nessa linha, informação de dados da bateria ligando acá. Perfeito. E agora, no centro, o que eu tenho que fazer? Acá o circuito de carga tem comunicação com a CPU, que passa que tudo é CPU. A CPU faz todo o controle. Que pena! Vamos lá, né? Tranquilo, eu estou feliz, claro. Tudo bem? Vamos lá então. Já sabe, né? Então vamos lá, né? Vamos lá tranquilo, vai lá tranquilinho, faz aí, pronto, né? Preocupamos com a saúde, é muito importante a saúde, verdade ou não? Sim. Mira como eu sou barrigudo, não quero um cara barrigudo, eu não fiz flexões. Então, preocupar com a saúde de vocês. Certo ou não? Vamos lá.
Vamos lá, isso, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos! 7, 8, 9, mais uma só, 10, muito bem. Já vai ficar fit. Vai ficar fit, vai ficar forte. Eu quero todo mundo musculoso igual a mim, ó, mira. Hã? Eu sou assim musculoso, certo ou não? Hã? Picanha, cerveja. Então, o que é o centro? É o circuito integrado. O meu circuito de charger IC, tem voltagem, tem corrente, tem barramento de controle, tem dados. Meu circuito de carga tem informação de tensão para ele carregar, barramentos de controle, sinais lógicos, dados. A minha saída, o que é carregar a bateria? O que é charge da bateria? Eu tenho a voltagem, corrente e voltagem acá. Eu quero volver a bateria ter voltagem e corrente. Então, eu tenho que fazer o caminho de acá, estou conectando corrente acá na bateria. A saída de corrente, a saída, out. A porta de salida, a porta de salida está aberta para carregar? Tem que mirar. O circuito integrado, charge, out. A porta de saída, o porto de salida do circuito, charge out, a porta está aberta para passar a voltagem, a corrente? Não sei, tenho que mirar. Eu posso ter um problema cá. A porta está cerrada, não tem comunicação, eu tenho tudo. Acá tem, pero acá não tem, não carga. Não, estou falando uma análise universal de solução de problema. Qualquer problema que você tem, você vai usar isso aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui. Seu aparelho de ontem, sem imagem, por exemplo. Não é isso? Vamos colocar aqui então. Vamos colocar, por exemplo, aqui. Ó. No imagem. Hã? Não temos imagem na tela. Pantalla não tem imagem. Aparato prende, mas não tem luz na pantalla. Ou não tem imagem nenhuma na pantalla. Tem diferença. Quando você não tem nenhum caractere na pantalla, ou quando você tem caractere, mas não tem luz. O caso do dia a dia não tinha imagem nenhuma. Não tinha imagem nenhuma. Ok. Por exemplo, a mesma solução de problemas. No image. Não tem imagem na pantalla. Mesma solução. Garantir a entrada, mirar o percurso e garantir a saída. Oh! Mais um. Vamos bater palma para ele. Caminho. Pode entrar. Aê! Mais um. Tudo bem? Vamos lá, então pode chegar, sentar, pagar o vale, né? Sim, claro. O que vocês acham, não? Hã? O que vocês acham? 15, né? 10, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, muito bom. Aê! A gente se preocupa demais com a saúde. A saúde é muito importante na vida. Certo ou não? A saúde ó. Então vamos lá. Não imagem. Não tem nem imagem na pantalla. Não tem nem imagem. Aparato prende, mas não tem nenhuma imagem, nem luz. Não tinha nem caractere. Já se teve câmbio de pantalla. Já trocou o display. Solução de problema. Garantir a entrada. Verificar o percurso, o centro, verificar lá, saída. O caminho, centro. Garantir a entrada, verificar o caminho, ir lá, verificar lá, saída. Por exemplo, eu não tenho imagem. Temos um circuito integrado, temos um IC, um circuito que hace controle da pantalla. Ah, tem um circuito integrado? Temos um circuito integrado que controla a pantalla, o display? Sim. Então a gente tem um CI que controla o display. Esse CI que controla o display está recebendo todos os pontos de funcionamento, tensões para ele funcionar, acionamentos, comunicação do display com ele para ele funcionar?
Eu não tenho imagem na pantalla, não tenho imagem no display, não tenho imagem na pantalla. Aqui eu tenho o circuito de imagem integrado, IC, chiquitito, circuito integrado. Ele está recebendo informação da pantalla para prover na salida, que a pantalla tem que dar informação para ele também. Ah, a pantalla tem um sinal de nome alive, eu estou acá bem, dá-me voltaje, eu quero, estou bem. Essa informação está chegando? Não sei, tenho que mirar. Todos os pontos fundamentais de entrada que o display manda para o CI de imagem estão chegando? Porque o display tem um pino de comunicação que ele está funcionando. Que ele pede para o display, eu estou bom, me libera as tensões. Ah. Quando tira o display, para medir, às vezes precisa... Aí pode fazer, você pega esse pino, coloca uma tensão de 1.8 volts nesse pino, libera as tensões. Entendeu? Tem vários, vou colocar o diagrama para vocês verem aqui. Ó. Olha só. Linhas. Vou colocar o diagrama e vou mostrar para vocês. É um sinal lógico que o display informa para o chestnut, que é o CI que o alimenta, que ele está bem. Tá? Vou colocar o diagrama para vocês verem na tela aí. Enquanto está abrindo, vamos continuar. Então, garantir todos os sinais, mirar todos os sinais fundamentais para que o circuito integrado tenha a informação para liberar a voltagem. Então, tenho tensão para o chestnut funcionar? Tenho sinal de controle do display para o chestnut funcionar? Tenho. Medir. Ah, como que eu meço isso? Vamos ver então, por exemplo. Pegar um iPhone 8 Plus aqui então. 8 Plus. Tá aparecendo a imagem aí, tá, né? Certo? Como que a gente faz no diagrama elétrico para achar esses sinais? Eu quero mirar ali em esquemário. Como eu faço para fazer essas informações a cada entrada? Teremos que mirar no conector FPC, mirar as voltagens, paramétros de controle, que a pantalla se cambia com o circuito. Então vamos abrir o diagrama elétrico do 8 Plus aqui. Quero que vocês me mostrem no conector do display como que eu mediria a entrada. Eu vai mostrar, mirar a hora cá, a plaquita, a tarjeta. Você vai mirar para mim e falar o que eu tenho que fazer para mirar, garantir a entrada. Então aqui, vamos ver. Aqui está o nosso conector do display. Ok? Aqui está. Aí. Display. Display and touch. Certo? Estão mirando aí? Ok. Linhas de entrada. Linhas de entrada. De voltagem, por exemplo. Todas acá são linhas de alimentação de voltagem que eu tenho que ter. Mira, 1.8, 1.8, 5.1, negativo 5.7, positivo 5.7 e acá, mira bem, acá, mira acá, pin 22, pin 22. Que está falando? Pin 22. Display to chestnut power enable. Ligar. Enable é ligar. O pino 22 é a comunicação que a pantalla tem com o circuito acá para prover voltagem, para prover tensão. Pino 22 é um pino de comunicação de sinal lógico que o display comunica com o chestnut. Para quê? Chestnut, libera as tensões que eu estou bom. Então, se eu não quisesse usar o iGrid... Aí você colocaria 1.8 volts aí. Será que tem um FL aqui? Vamos seguir esse sinal para ver onde ele vai. Se vai o chestnut mesmo, ó. Marca ele aqui. Aí eu procuro aqui, ó. Olha lá. Ó, opa! Tem um FL aqui, ó. A minha pergunta é, se o FL 5750 estiver aberto, o que vai acontecer? Não vai liberar as tensões. E não vai dar imagem. Por exemplo, se o filtro está aberto, mira que na linha está vindo acá de pantalla. Está mirando acá? Vindo de pantalla. Acá eu tenho uma linha em série, verdade? E acá eu tenho um filtro. Se esse filtro não está danado, está aberto, está roto, por exemplo, o que passa com o aparato? Vai prender em aberto. Hã? Não vai passar mais.
Não vai passar e não vai ter iluminação no display. Professor, se for esse filtro aberto, quando a gente mede no multímetro, ele vai mostrando. Vai mostrar no multímetro open line. Na escala de ohms vai mostrar open line. Mas se ele Aí vai dar próximo a 0 ohms, se ele tiver bom. A minha pergunta é agora, se o capacitor C5750 estiver em curto-circuito, vai acontecer o que com o display? E o consumo de corrente na fonte? Vai ser alto ou baixo? Por que vai ser alto? Mas lembra, esse é um pino, é um sinal lógico, é um pino de habilitação, é baixa corrente. Não vai ser, mesmo estando em curto aí, não vai indicar curto total. Curto total são nas malhas de alimentação. Daria uma fuga de corrente, não apareceria imagem, daria uma fuga de corrente. Aí se troca o display, né, não vai funcionar, mede tudo, não vai funcionar nada. Agora, o importante a gente saber é entender o circuito, saber o diagnóstico. Por isso que eu estou falando, a solução de problema, garantir as entradas. Todos os sinais de entrada para que o circuito funcione estão presentes? Compreendeu bem ou não? Virou bem? Está bem? Mais ou menos? Já captei. Muito bem. Já capto que temos que mirar lá a entrada, todas as pines que temos de entrada, comunicação, control, checar lá, voltar, remirar os componentes também. Por exemplo, se está aberta, não tem comunicação, não prende a pantalla. esses aqui tem que sempre usar Sempre você vai usar o diagrama e isso aqui, ó. Ah, meu aparelho não tem imagem, meu aparelho não funciona. Áudio. Áudio, speaker. Norte. Campainha de cima não funciona. O que eu vou fazer? Campainha não funciona. Primeira coisa, campainha. Timbre. Timbre não prende. Timbre, não tem timbre. Viu? Terei que pagar 10 flexões depois de um desse, né? Tique-tique. Não tem timbre, não, campainha não funciona. Eu quero arreglar o telefone. O que vou fazer? Solução de problemas. Colocar timbre no centro. Depois, todos os sinais fundamentais para a campainha funcionar. Campainha funcionar, o timbre funcionar. Quem controla o timbre? Temos um circuito de áudio. IC Speaker Norte. Circuito integrado Speaker Norte. Então tem um CI que faz a campainha? Sim. Esse CI que faz o timbre tem todos os sinais de entrada presentes? Todas as alimentações presentes? Todas as ativações presentes? No centro, no caminho, eu tenho todas as barramentos de controle, barramentos de dados para fazer timbre. Todos os barramentos de dados, barramentos de controle, sinais lógicos estão presentes. A saída para o timbre, sair sonido, para a campainha tocar. Os indutores em série, os capacitores em paralelo não estão abertos ou em curto. A porta está aberta para o sinal passar do timbre, da campainha? Sim. Garantir a entrada, verificar o percurso, garantir a saída. Entrada, centro e saída. Entrada, centro e saída. Entrada, centro. Garantir a entrada, verificar o percurso. Sim, senhor? Um capacitor, tipo, se tiver um filtro, se tiver open line. Capacitor. Não, é um filtro. Sim. Ele estava na mesma linha do lado dele. Aí, ó, tem um diagrama na frente de você, olha aí. Por exemplo, olha o diagrama aí. Qual seria, por exemplo? Vamos supor, fala aí. Pode ser esse filtro. FL5750. Esse. Se ele estiver aberto. Se estiver aberto, a mesma linha tem mais filtro na mesma linha. Ele pode ser. É igual uma ponte. Imagina que tem uma estrada e tem várias pontes. Se uma ponte abriu, o carro que está antes dessa ponte não vai passar. Entendeu? Tem várias pontes. Cada fonte dessa é uma ponte. Cada fonte da bancada é uma ponte. Ponte levadiça. Sobe e desce. Se a primeira ponte levantou, todas as outras estão abaixadas. Está cheio de carro aqui. O que esse carro vai fazer? Não vai passar. Entendeu? Certo? Muito bem. Então, a solução de problemas é isso.
garantir a entrada, verificar o percurso e garantir a saída. Nós vamos agora fazer uma prática para a gente aprender a, primeiro, fechar os iPhones, né, os iPhones 11 que vocês estão na mesa aí. Nós vamos fazer o fechamento da board. Finalizaram a NAND ontem? Está quase acabando? Vamos soldar a NAND de volta e vamos fechar a placa, cerrar a plaquitas, de arriba com de abaixo. Vamos fechar as placas do iPhone 11, falar sobre temperatura e depois vamos aprender a energizar a placa de RF sem precisar da placa lógica. Acho que seria bom a gente fazer primeiro, para não fechar depois a placa, né? Porque a placa já está aberta, né? A NAND está soldada? Vamos soldar a NAND? Está tranquilo para soldar a NAND? Fizeram a NAND? Não conseguiu fazer aquele stencil lá? É. Todo mundo fez o rebalho na NAND aí? Fez? Fez?